E durante um tempo da minha vida eu fui protestante, dentro da igreja tradicional, né? Pentecostal, não digo neopentecostal, mas pentecostal. E nesse processo, até minha caminhada à Igreja Católica, foi um processo longo. Como você, há mais de 20 anos, né? Mas eu acho que toda pessoa que um dia foi protestante, ela sempre lida com isso um pouco ainda, né? Quer dizer, o processo de conversão é diário, né? Eu li um livro esses dias e um padre falando o seguinte, que todo cristão genuíno tem que viver com certo grau de tensão. A gente nunca vai estar 100% tranquilo. Esse grau certo de tensão, acho que é exigido na nossa vida como cristão. E a gente que passou por esse processo, o nosso grau de tensão, vamos dizer assim, que é um pouco mais apurado e mais tenso. É verdade. Porque sempre vem um questionamento, vem uma história que você teve, né? Então, é um processo longo, que eu vou falar nesse processo, com a ajuda, principalmente, de Nossa Senhora, eu acho que é um ponto fundamental, né? Mas enfim, eu nasci num lar cristão, mas cristão católico, do interior de Minas Gerais. Tanto meu pai como a minha mãe, a formação dele acadêmica foi em colégio de padre, colégio de freiras, né? Mas seguindo somente a tradição, né? Então, você batiza, fui batizado, primeira comunhão, né, crisma, mas sempre naquele sentido de que fazendo a coisa por tradição, né? Naquela superficialidade, você não tem um vínculo, né? Total, né? O que a gente estava comentando um dia, o cristão católico IBGE, né? Isso. Então, isso não tem relação nenhuma, né? E isso depois a gente vai falar sobre isso, que é um erro enorme da Igreja Católica, né? E porque acaba você se tornando presa fácil, né? Mas eu também vou explicar sobre isso. Sim. E nesse processo de caminhada, quer dizer, você não tem profundidade, não tem alicerce na Igreja Católica. Eu conheci a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante. Na época, a Igreja, aqui eu vou abrir um parênteses, Alessandro, é o seguinte, que a partir de agora, as coisas que eu vou falar, né, às vezes tem pessoas que estão assistindo que são meus conhecidos, alguns vão poder se chocar um pouco. Mas, veja bem, foi uma realidade minha, né? Eu assumo aquilo que eu fiz, num contexto da época, né? Muitos protestantes e pastores que eu ainda conheço, eu creio que têm um coração genuíno em Jesus Cristo, né? Exatamente. Precisa haver uma mudança, mas eu não tiro mérito da honestidade, né? Eficácia, da honestidade deles, né? E o contexto das coisas que eu fiz, realizei, foi nisso também, acreditando numa verdade, né? Certo. Então, eu não julgo e nem condeno, né? Mas eu rezo e peço que Nossa Senhora ilumine o coração deles. Nesse processo, a igreja que na época que eu comecei a participar era uma denominação chamada Cristã Evangélica, ela foi fundada aqui em Anápolis, é uma igreja que veio da doutrina, eles são calvinistas, né? Fundamentalistas em relação à Bíblia, né? Creem na questão da predestinação, alguns são chamados à salvação, outros não, né? A questão calvinista, né? João Calvino. Sim. E possui seminário teológico, existe uma fundamentação por trás, né? Essa igreja que eu participei, ela veio da cristã evangélica, depois foi seguindo outros nomes, né? Foi rompendo, criando outras, como é normal e comum no protestante. Isso. Esse processo dentro da igreja protestante, no começo é uma coisa diferente, né? Um apelo diferente, né? Vamos dizer assim, que a questão do protestante é a tentativa da resposta rápida, né? É você ter um contato íntimo com Jesus através do Espírito Santo de Deus e conseguir, de alguma maneira, a solução dos seus problemas, né? Quer dizer, tanto financeiros, espirituais,
materiais, né? Quer dizer, o acolhimento, né? O acolhimento que essas comunidades têm também é muito grande, né? Muito grande, né? Quer dizer, tem essa questão individual, né? Quer dizer, o acolhimento individual, te enxergar como pessoa e você fazer todo esse processo. Existe uma coisa que na igreja protestante existia, por exemplo, na minha época, que era na igreja católica a gente chama de diretor espiritual, né? É uma coisa que a gente não escuta falar isso na igreja católica mais. Na igreja protestante é chamado discipulado, né? Então você tem o seu discipulador, né? Que seria o seu orientador ali, que caminha com você, te orienta, né? E vai te ensinando o caminho, vamos assim dizer. Sim. E nesse processo, né, com o passar do tempo, eu falei, não, eu procurei me envolver o máximo possível. Né? Eu falei, não, se eu já estou aqui na igreja, eu quero conhecer mais, eu quero me envolver mais, né? Leitura sistemática da palavra de Deus, da Bíblia, né? Em várias versões, né? Em versões do grego, hebraico, Antigo e Novo Testamento, tradução, né? Chave bíblica, aquilo tudo, aquele arsenal que o protestante tem em volta da Bíblia, né? Isso, super engajado, né? Isso, demais. Super motivado, coração queimando, aquela coisa toda, né? Todo lugar especial. Isso. E com o passar do tempo, e você, vamos dizer assim, você chama atenção, você começa a chamar atenção pelo seu envolvimento, às vezes pelo seu carisma, às vezes pela questão do envolvimento dentro da igreja. E foi numa época que, alguns anos atrás, bem mais de 20 anos, se não me engano, começou um movimento dentro de Goiânia, principalmente, mas foi no Brasil e no mundo inteiro, que era a questão da chamada guerra espiritual. Né? Esse movimento ele veio para o Brasil através de um pastor chamado Peter Wagner, ele já faleceu, inclusive. Esse pastor Peter Wagner, inclusive eu conheci ele pessoalmente, tive alguns seminários com ele, e criou um movimento muito grande de guerra e batalha espiritual no Brasil através das igrejas. Né? E nesse processo eu me envolvi muito, tanto é um parênteses aqui, na época existia um livro, muito conhecido, não sei se chegou a cair na sua mão, chamava Esse Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Não Esse livro é o livro de cabeceira dos, vamos dizer assim, né, os guerreiros espirituais. Né? Você tinha um livro chamado Porcos na Sala, que era uma experiência forte de um pastor chamado Frank Ida Raymond. E nesse processo todo eu comecei a envolver com isso. Né? E existia dentro de Goiânia um movimento muito forte, fora de Goiânia também, inclusive Brasília, mas São Paulo, né, cabeçado pelo Peter Wagner, seminários tratando sobre isso. E nesse processo eu comecei juntamente com um pastor amigo meu, a gente começou nesse processo eu ainda não era pastor, eu era evangelista. Na igreja protestante você tem o processo, né? Diácono, evangelista, depois pastor, né? E hoje tem apóstolo também. Apóstolo, obreiro, né? Obreiro também tem um negócio. Isso mesmo. Na minha época ainda não tinha apóstolo, não. A gente era mais comedido na relação. Mais humilde, né? Mais humilde um pouco. Então, nesse processo, eu comecei a trabalhar com esse processo todo, juntamente com esse pessoal, e a gente montou uma equipe, que eu trabalhei durante muito tempo, que num processo, era um culto que chamava Culto de Cura e Libertação. Sim. E nesse processo eu era encarregado, em Goiânia, de fazer o mapeamento espiritual do Centro-Oeste inteiro, especificamente Goiânia e Brasília. Que era uma coisa histórica, na realidade, porque você pesquisava a fundação da cidade, de um bairro, de uma região, para ver que forma que foi feito aquele... Era um levantamento mesmo, e assim, sob certo sentido, Alessandro, tem fundamento, sabe? As coisas que a gente descobria em relação a algumas coisas é impressionante. Né? Fazia um estudo de campo. Isso, para a gente poder entender que tipo de entidade, vamos dizer assim, que tipo de potestade estava agindo naquela região ou naquele lugar, para a gente poder saber como lidar.
E nesse processo eu liderava uma equipe. E nesse processo de liderar a equipe, aí depois surgiu a oportunidade para ser pastor, né, a ordenação, e eu montei uma equipe que ela tinha um nome de... era de resgate, né? E essa equipe, a função básica dela era fazer o que estava na Bíblia, que era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que era mais ou menos o nosso tema. Uhum. E nesse processo, meu alvo principal era os católicos, né? Porque eu julgava que, para mim, era o pessoal mais fácil de lidar. E aqui entra uma situação complicada, que nesse processo todo, Alessandro, tristemente, né, isso eu falo com pesar, eu nunca encontrei um católico que me refutasse. Nunca. Em toda a minha jornada, já encontrei padres, inclusive, na época que eu discuti, nenhum deles conseguiu me refutar ou me contestar em alguma situação. Como nós comentamos, né, mais cedo, a formação do católico é péssima. Isso. Uma catequese péssima. Muitas vezes a pessoa é católico por conveniência, porque a família porque o pai mas aquele católico superficial, né? Exatamente, não é católico de verdade, aquele católico que eu gosto de chamar também de meia boca. Isso. E a gente sabe que no protestante existe uma questão sistemática de doutrinação muito forte, né? Quer dizer, a maioria das igrejas protestantes tem, você sabe da questão, por exemplo, todo domingo, culto dominical, a escola, escola dominical, a formação. Então tem os cursos também durante a semana, à noite. Isso, então tem uma formação. Pesada. Inclusive, eu passei por uma formação até na escola, chamada ETAD, né, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus. E nesse processo todo, eu continuei com esse processo desse culto, desse processo de cura e libertação. E era um processo, aí entra a questão seguinte, as coisas que eu vi e assisti, Alessandro, eu vi e assisti muita coisa sobrenatural mesmo, né? Aí entra depois a discussão do que é verdade, do que não é, do que é real, o que não é, mas eu presenciei, né? Então é fato, né? Coisas absurdas que eu assisti, né? Então, nesse processo, mas uma coisa sempre me chamava atenção, era a questão da fragilidade da sustentação do processo de libertação. A libertação não existia de fato, né? As pessoas passavam pelo processo de libertação e vira e mexe, as pessoas estavam no mesmo processo, e você fazia o mesmo processo, combatia, ensinava, mas não havia aquela libertação genuína, né? Não havia um processo. E aquilo, de certa forma, já me começava a angustiar um pouco. Porque eu falava, bom, biblicamente fala que quando Jesus liberta, a liberdade é livre por completo, né? Isso. Mas como a gente é fundamentalista, aí você começa a arrumar uma desculpa. Não, a pessoa deu uma brecha, né? Inclusive, a gente fazia isso, a gente se reunia para... Aí é outra questão, a gente se reunia com os pastores, a gente tinha reuniões onde a gente ia orar, a gente chamava oração de poder, buscar poder de Deus. Sim. O que era poder de Deus? Buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, usando aquilo que a palavra de Deus nos orienta sobre a questão da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Sim. Para a gente se preparar para ir para esse combate, vamos assim dizer. E nesse processo a gente sempre ficava procurando, a neura que tem o pentecostal, né? Se alguma coisa está dando errado na minha vida, é porque tem uma brecha, né? Tem uma portinha aberta aí, né? E você nunca consegue achar. Estou pecando, não estou firme, né? Isso. Você nunca consegue achar tudo, né? É uma busca incessante que é desesperadora, às vezes, entendeu? Eu vi, inclusive, eu assisti de camarote
pastores, na época minha, né, entrar em desespero, porque ele não conseguia entender as coisas que estavam acontecendo na vida dele e orava, buscando orientação de Deus sobre onde ele estava errado e não achava, e entrava num dilema forte com Deus, né? Sim. Que é outro problema, né? Porque você tem que culpar alguém, né? Alguém tem que pagar a conta. E nesse processo todo, com o passar do tempo, isso vai te esgotando, fisicamente, sim, emocionalmente, psicologicamente. De tal forma que, uma época, uns pastores se juntaram ao conselho de pastores e chegaram para mim e falaram: Fábio, me viram a situação que eu estava e falou: você está com esgotamento espiritual, meu diagnóstico. Né? Eu nunca tinha ouvido, né? Como assim, esgotamento espiritual? E a sua indicação é você retirar, dar um tempo, né? Você vai descansar, né? Porque você foi esgotado muito espiritualmente. E aqui entra a questão, que às vezes pode chocar um pouco, aí eu acho que é o trabalho de Deus, principalmente Nossa Senhora, que eu falo assim, as coisas que a gente faz na vida, Alessandro, é baseado numa verdade que a gente acredita, entendeu? Então, por isso que eu não julgo ninguém. Sim, eu não julgo as pessoas que vão... Exato, assim, quando a gente fala em matéria de fé, é a coisa mais preciosa que nós temos, né? Isso. É a coisa mais sagrada. Quem acredita naquilo, acredita piamente, com toda a sinceridade do coração, certamente. E nesse processo, muitas pessoas que não digo processo de conversão, né? Porque não existe esse fato. As pessoas que iam para o protestantismo, maioria católica, né, tinha a questão das imagens, né? E na igreja que eu frequentava tinha um galpão e essas imagens que o pessoal, à medida que ia para a igreja protestante, eu não posso ter imagem, né? Então, o que eu faço com isso? Né? Porque, segundo o protestante, aqui são os ídolos, né? Aquilo é uma aberração. E aquilo, a maioria dos pastores ou presbíteros ou diáconos não tinha muita coragem, não sei se posso dizer isso, de tocar naquilo. E me chamavam. Eu era o encarregado de pegar essas imagens lá pro galpão e cansei de fazer isso. A marretada, igual eu te falei, eu quebrei muita imagem de Nossa Senhora eu quebrei porque ninguém tinha coragem, porque alguns consideravam Nossa Senhora, isso no meio protestante, aí que entra a questão de choque, aí é que entra a questão que se algum irmão protestante estiver ouvindo isso, depois vê a minha conversão, eles falam que Nossa Senhora é a grande potestade do mal no Brasil, né? É um principado. E como todo mundo tinha medo de retaliação desse principado, só eu que tinha coragem de ir lá e quebrar eles, entendeu? E eu fiz isso não digo milhares de vezes, mas foi centenas de vezes que eu fiz isso. Mas eu acho que Nossa Senhora, eu acho que no coração dela, quando assistia a ele, falava: não, vai chegar a sua vez, Fábio. Não sabe o que está fazendo, né? Por isso que eu, às vezes, no começo, quando no processo de volta para casa da Igreja Católica, eu me entristecia muito com isso. Eu não gostava muito de lembrar esse fato. Hoje eu lembro até com um pouco não digo de alegria, mas assim, de sátira, né? Porque eu falo: meu Deus, Nossa Senhora, no amor dela, pensava, gente, né? Deu uma criança, né? O que é a ignorância, né? E nesse processo, que eu acho que foi juntando tudo isso, eu fui diagnosticado com o tal do esgotamento espiritual, me afastei um pouco. Nesse processo de me afastar, eu tive alguns problemas familiares, né? E acabei afastando de fato, né? Porque o protestante chega num ponto, dependendo do grau dele, do momento, que ele começa a se questionar sobre tudo, né? Do que ele está vendo, do que ele está assistindo, e de não haver uma paz, o que eu falo. A paz genuína, aquela paz prometida por Jesus Cristo, né? A paz que transcende todo entendimento, ele não tem. Porque sempre está faltando alguma coisa.
sempre você está devendo alguma coisa, né? Sempre Isso correndo é atrás do preocupante. rabo, né? É isso, sempre se justificando, né? E se a gente for fazer um paralelo até com Martim Lutero, quando ele veio para a Igreja Católica, ele se tornou padre fugindo de um assassinato que ele cometeu com um conhecido, né? Então, quer dizer, e é sabido também que Martim Lutero, ele se confessava o dia inteiro, porque nunca a confissão para ele era suficiente, né? Ele sempre estava... Era uma alma altamente angustiada, né? Demais, não existia perdão suficiente para ele, né? Ele sempre dormia pensando que tinha alguma coisa, voltava, confessava, não acabava nunca. E eu passei mais ou menos por um processo parecido, me afastei da igreja protestante. Eu acho que esses dias eu estava pensando, eu falei assim, eu não cheguei a me tornar um agnóstico, entendeu? Mas eu quase perto, né? Cria e não cria, né? Então, assim, você fica meio A fé entra sem... em crise, né? A gente entra Isso. no processo que a fé entra em crise. Isso. Aí você pensa, e agora? O que eu sou, né? O que eu vou fazer? Porque... E você começa a ser cercado por todo mundo. Eu fui muito assediado na época, para as pessoas, por que está acontecendo? E aí vem outra coisa também. Muitas pessoas que me assediavam era relacionado muito mais com o pudor de eu estar me afastando da igreja do que necessariamente piedade, sabe, Alessandro? Então, a gente precisa sempre observar isso também. E nesse processo, eu já tinha me afastado já há um tempo, continuei na minha vida secular normal, trabalhando, né? Eu conheci minha esposa, a Sônia, minha esposa é católica praticante, e nesse processo, eu comecei a acompanhar ela na igreja católica, mas sempre com aquele olhar protestante, né? Primeira vez que você entra na igreja católica. Mas foi tranquilo? Como é que é? Como é que foi esse acompanhamento lá? Não foi muito tranquilo, não, entendeu? As primeiras vezes que eu ia na igreja católica, a minha vontade, falou assim, eu enxergava, eu ficava muito receoso, muito inquieto, né? Deixa eu adivinhar, você se sentia como se estivesse entrando num terreiro de macumba, alguma coisa assim, estranha. Acho que piora um pouquinho, Alessandro, entendeu? Porque eu olhava para aquelas imagens e falava assim, agora é a vez delas me pegarem, entendeu? Porque tudo que eu fiz, né? E nesse processo, e aquilo te gera também uma angústia, né? Uma angústia, sim. E como igual eu falo, às vezes as pessoas que chegam na igreja católica, elas têm que ter um acolhimento diferenciado, a gente precisa se preocupar com isso. Bom, aí continuei minha vida normal, frequentando a igreja juntamente com ela, mas sem uma conversão genuína, ia mais por respeito do que necessariamente por amor. E eu falo que, na época, eu gostava muito de assistir um programa chamado Café Filosófico. Acho que ainda tem na TV Cultura, né? Existe. Aí estava o Leandro Carnal, né? E ele estava falando sobre espiritualidade especificamente, né? Às vezes alguns falam que ele é agnóstico, outros falam que ele é ateu, não sei, mas ele estava falando, o tema era especificamente espiritualidade. Nesse processo dele falar sobre espiritualidade, ele tocou em uma personagem, né, católica, né? Santa Teresa de Ávila, né? E nesse processo dele falar sobre Santa Teresa de Ávila, e ele começou a falar sobre a história dela, né, historicamente, como representava isso dentro da Igreja Católica, nessa espiritualidade dela carmelita. E eu comecei a prestar atenção, assim, como quem não quer nada. E ele pegou e parou durante um tempo e ele foi recitar aquela poema que eles só falam sobre Santa Teresa, que é o Não Me Move, né? Que até eu notei aqui, que ela fala que mesmo que o céu existisse, né, o inferno existisse, isso não moveria o coração dela. Simplesmente, o que move o coração dela é o amor a Deus. E ele termina essa frase falando o seguinte: como é impressionante a gente encontrar alguém que é muito mais inteligente do que a gente. Ele falando isso em relação a Santa Teresa.
E aquilo me deu uma chave na mente. Eu falei, gente, do que ele está falando? Como assim ele está falando de uma freira católica muito mais inteligente do que ele? De quanto tempo que essa santa está? No século XVI, né? Aí eu entrei, terminou o programa, eu entrei na internet, busquei tudo sobre essa Santa Teresa. Aí procurei informação dela e consegui um livro, Caminho da Perfeição. A hora que eu li aquele livro, a sensação que eu tinha quando eu começava a ler, eu falava assim, eu não estou entendendo nada. Eu fiquei simplesmente assim, sem entender. Eu não estava entendendo, de fato, o que estava acontecendo. Porque eu não sabia, assim, como é que... De onde que ela saiu? Como assim ela existe? Ela existiu? Como assim? Não tem... porque você fica muito baseado no mundo protestante, da questão somente da Bíblia, né? Algumas histórias, mas nada relacionado a alguém vivo, católico, né? Nessa profundidade. Aí, nesse processo... Só, se você me permite, só para te interromper um instantinho, porque quando nós somos protestantes, a gente não conhece a Igreja Católica. Nós temos uma ideia do que ela seja, e essa ideia é totalmente errada, né? Nós costumamos dizer, totalmente distorcida, nós costumamos dizer que nós combatemos, quando nós somos protestantes, nós combatemos o espantalho. Não é a igreja não é aquilo. É claro que o mau exemplo dos católicos, sejam eles leigos ou bispos, colabora muito com isso. É muito difícil você olhar para a vida de um católico e se admirar e se atrair pela igreja, né? Isso é muito triste. Mas, a partir do momento, como aconteceu com você, que a gente conhece a vida dos santos, você vê, peraí, né? Tem alguma... Quer dizer, existe uma igreja, existe um catolicismo... Além disso. Que não me apresentaram. Isso. Pronto. Aí você continua novamente, por gentileza. Aí, essa questão... Aí eu comecei a ler terminei o Caminho da Perfeição, Castelo Interior, Moradas, o Livro da Vida. E eu não entendi a profundidade da espiritualidade de uma mulher católica, freira, né? E aquilo, eu falei, não pode estar só nela, né? Dela veio aí o São João da Cruz, que era companheiro dela, né? Uhum. Depois Santa Catarina de Sena, né? Inclusive as duas doutoras da igreja. E isso eu comecei a me aprofundar mais, a entender. E a questão, assim, sempre num dilema gigantesco, porque eu não sabia até que ponto eu estava indo em relação a esse conhecimento, né? Uhum. E aí eu falei, gente, tem algo mais profundo em relação à Igreja Católica. Porque, como você disse, a percepção do protestante em relação à Igreja Católica é muito superficial, né? Inclusive, alguns cristãos católicos também têm essa visão muito superficial da Igreja Católica, né? Exato. Tanto é que quando eu entendi uma missa, né, que eu comecei a ler, eu queria entender a missa. Entendeu? Eu não queria assistir uma missa sem entender. Eu queria entender cada gesto do padre, cada situação, cada contexto. Como era posto ao altar, cada símbolo. E eu entendi que aquilo era uma simbologia muito forte. Quando eu assisti a primeira vez, que eu entendi 100%, na primeira vez eu não conseguia segurar de tanta emoção. E eu conversei com um padre amigo meu, hoje muito amigo meu aqui de Goiânia, e eu não esqueço do que ele me falou, Alessandro. Eu falei assim para ele, padre, será que os católicos têm noção e percepção do que é uma missa? Ele falou assim para mim, infelizmente não, meu filho. Infelizmente não. Porque é uma triste verdade. É uma triste verdade. Né? A gente percebe isso a começar pela modéstia. Né? A forma com que as pessoas se vestem para participar de uma missa é uma coisa triste. É a forma como as pessoas se portam diante do altar de uma missa, né? De todo o processo, né? E nesse processo eu comecei a estudar tudo que pudesse cair na minha mão sobre a questão da Igreja Católica, né? Ele falou, bom, eu
eu quero conhecer, né? Aí entra a questão da literatura até dos protestantes, né? Scott Hahn, o Banquete do Cordeiro, Todos os Caminhos levam a Roma, né? E a questão da história da igreja, né? Aí você começa a entender o patrimônio que o cristão tem hoje, né? Aí quando você descobre, aí vem aqueles choques maiores, né? Quando você cai na patrística, por exemplo, né? Exato. Você descobre, por exemplo, que a gente tem Jesus como Deus, porque um santo chamado Santo Anásio, né, no ano 300 e pouco, 325, 320, né, ele assim o disse, né, de que Jesus é Deus, né, contra aquela questão dos arianos, né, mas assim, quer dizer, até o próprio protestante, ele tem Jesus como Deus graças a um santo católico, né, quer dizer, a fundamentação cristã do mundo, né, é baseada na fé católica, né, a questão da divindade do Espírito Santo de Deus, né, da questão do corpo e de Jesus, né? Quer dizer, a questão dele homem e Deus ao mesmo tempo. Tudo isso se deve à Igreja Católica, né? Dos primeiros santos, né? A questão de todo o processo de entendimento do que é a Igreja, do que é o mundo, do que é o pecado, do que é a Trindade, tudo isso. A Trindade, a conversão genuína, né? Tudo isso se deve à Igreja Católica. E aqui eu volto a ressaltar, assim, é triste na época, que eu com a Bíblia na mão, né, eu consegui convencer muitos católicos, né, e alguns, hoje, eu encontro, né, eu brinco assim com a minha esposa que eu tenho uma lista devedora. De vez em quando eu encontro um devedor meu, né, devedor não, na verdade eu que estou devendo. Entendi. Porque eu descubro eles hoje como protestantes arraigados e daqueles contundentes, né? E eles eram católicos e foram para a igreja protestante porque eu fiz isso. Então, alguns eu tenho conseguido encontrar e vou atrás deles para falar, ó, amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu errei, entendeu? Não erra, não. Tá? Vamos voltar para casa, porque esse não é o caminho verdadeiro. Né? Olha. Então, e se Deus quiser e Nossa Senhora me ajudar, eu vou conseguir. Coisa tremenda. Então, nesse processo todo, Alessandro, eu comecei a questão da leitura sistemática, né, buscando informação de como que era, e comecei a entrar na questão da própria igreja, como que ela funciona, Sim. da relação do padre, né, dentro da igreja, como a pessoa de Cristo verdadeira. E nesse processo, você com o tempo, você vai tentando digerir tudo, né? Aí você entra a questão dos sacramentos, né? Como é que você vai fazer com relação aos sacramentos, né? Aí eu me casei na Igreja Católica, né, para ter o sacramento do matrimônio. Aí entra a questão do sacramento da confissão, né? Eu imaginava, na primeira vez que eu fui me confessar, eu falava, gente, um ex-pastor, me confessar com um padre. Eu lembro que eu fui umas 3 ou 4 vezes, desistia, eu falava, meu Deus, como me dá força, como que eu vou fazer? Né? Tudo. Por quê? Porque é uma doutrinação muito forte, né? E isso, eu acho que a gente precisa mostrar a verdade do que são os sacramentos da igreja. Consegui me confessar, hoje me confesso naturalmente, né? Mas é um processo, eu acho que você já passou por isso, né? Né? Mas são barreiras que a gente precisa quebrar, e o próprio cristão católico precisa entender isso, né? Da verdade absoluta do sacramento, né? A confissão, né? Todos eles, né? Então, no sentido amplo, mas principalmente o que eu acho que é bonito, porque a gente fala confissão, mas eu acho que o termo mais bonito é reconciliação, né? Sacramento da reconciliação, né? Eu acho uma coisa, né, uma coisa mais bonita, e a gente entende isso, um reconciliamento com Deus, né? E tem um parênteses aqui, que o absurdo da conversão, quando eu falo o termo certo que o pessoal fala conversão, né, que na época era muito comum você ouvir falar da conversão de católicos ao protestantismo, né? O termo, eles falam aceitar Jesus, né?
Tinha de quilo. Mais ou menos isso. E hoje eu olho assim com um certo espanto que às vezes alguma pessoa dentro da minha própria comunidade ou do meio católico, quando descobre que eu fui protestante, ex-pastor protestante, estou na igreja católica, eles olham isso como se fosse a coisa mais extraordinária do planeta. Eu falei, gente, o inverso que devia ser, entendeu? Quem está na igreja católica e verdadeiramente católico e protestante sempre tinha que ser uma coisa extremamente absurda. Não o inverso, gente. Está tudo errado. Né? Tem um adágio, Fábio, que diz assim, católico ignorante vira protestante. Protestante esclarecido torna-se católico convicto. Né? E você passou por isso. Né? Mais ou menos isso. As duas vias. E nesse processo, né, eu sempre falo que existe a questão da última etapa da minha vida, né, que foi a questão que eu acho que foi assim, que culminou, de fato, a conversão genuína. Quando eu falo conversão, gente, eu acho que o processo, né, de conversão para a Igreja Católica, eu acho que isso eu estou falando isso para ficar mais didático, né? Mas a minha retomada, a minha volta para casa, a minha volta para a Igreja Católica, né, ela se culminou, de fato, né, com a questão do entendimento da Virgem Maria de Nossa Senhora, porque era uma barreira gigantesca. Eu sempre fazia o seguinte, essa eu vou deixar para a última parte, né? Essa, eu vou ser verdadeiro, gente, eu não posso mentir. Eu frequentava a missa já com certo grau de entendimento, mas eu falava, gente, eu vou ficar com Jesus, né? Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, mas deixa Nossa Senhora de lado, depois eu resolvo isso, né? Por quê? Porque a doutrinação minha e aquilo ainda estava muito arraigado, eu lembrava muito disso, das coisas que eu tinha feito. E não é só questão intelectual, né, e doutrinária, é questão espiritual mesmo. Espiritual, né? Uma barreira muito grande. Uma barreira espiritual muito grande. Uma barreira muito grande, e por mais que eu lesse todas as questões que todos os santos, né, todos os santos são marianos, né? Todos eles, sem exceção. E eu comecei a ler muito Santa Catarina. Eu sempre gostei dos santos místicos da Igreja Católica, né? Aí, principalmente, Santa Catarina de Sena eu li muito, né? Santo Afonso Maria de Ligório, aí entra Santo Atanásio, entra só o próprio Santo Agostinho, mas eu gostava mais dos santos místicos, né? São Bernardo de Claraval, né? A Ordem Cisterciense, né? Que eu gosto bastante. E eles sempre recorriam a Nossa Senhora, e isso me incomodava, porque eu falava, gente, pula essa parte, né? Meu santo, vai para esse aqui, meu amigo, né? Vai direto em Jesus, você não precisa disso, porque tem aquelas questões da Bíblia, né? Então, e sempre deixando por último, né? Mas eu acho que aí entra a questão de você, com o passar do tempo, você começa a conhecer de fato a igreja, e você fala, não tem como você olhar a Igreja Católica, não tem como você olhar o mundo cristão sem Nossa Senhora, né? E impressionante que eu não lembro, Alessandro, na minha vida como protestante, como pastor, como evangelista, como tudo que você pensar, eu não lembro de fato nenhum livro que eu tenha lido, ou documento, ou pastor, que tivesse uma argumentação absoluta e forte contra Nossa Senhora. Eu não sei qual o ódio, qual era o sentimento que tem sobre a Senhora. Os próprios reformadores, eles tinham um certo carinho por Nossa Senhora. Né? Todos eles. Lutero, Calvino, tem textos belíssimos deles sobre Nossa Senhora. Então eu ficava lembrando, gente, onde é que veio isso? Né? Por que esse ódio todo? Uma coisa gratuita, porque não existe nada num documento, ou num livro, ou mesmo num livro secular de algum pastor, especificamente falando sobre Nossa Senhora, alguma coisa contra, baseado em algum documento, nada. E eu lembrei daquilo, eu falei, gente, espera aí, né? Tem alguma coisa errada. Por que isso? De onde que tirou isso? Eu não lembro. Eu falei assim, gente, mas peraí, por que eu briguei com ela sem saber por que eu estava brigando? De onde eu tirei isso?
aí eu comecei a estudar um pouco sobre a questão da doutrina mariana dentro da Igreja Católica, principalmente dos santos marianos, né? E nesse processo todo não surtiu efeito de fato, né? Eu comecei a ler, mas assim, começava a entender, né? Tentar usar a razão, né? Sei lá, uma semi-apologética da vida, se eu posso dizer assim, né? Tentar usar a razão em cima da fé para ver se eu conseguia elucidar alguma coisa, né? Porque eu já tinha entendido a missa, eu já tinha entendido todo o processo dentro da Igreja Católica, mas já conhecia a patrística, né? Já conhecia os pais da igreja. E tentava, aí eu comecei a ler os documentos do Vaticano, dos papas, com relação à questão de Nossa Senhora, e eu estava me forçando a convencer. Eu estava falando, não, estou decidida a me convencer de que Nossa Senhora, de fato, é mãe de Cristo, né? Pelo fato histórico documental que eu já li, inclusive dos documentos do Vaticano, né? Os dogmas marianos também, né? De fato, entendo que tem substância, né? Até a questão até da questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora, mas tem sentido, né? Inclusive, existe um documento interessante, eu não lembro de qual autor, que ele fala sobre a questão do tempo. Deus, como Senhor do tempo, ele pode agir no tempo, né, fora da nossa noção. Então, a questão que às vezes a gente se perde em relação às coisas de Deus, principalmente de Nossa Senhora, é que a gente se prende ao tempo, né? E Deus é Senhor do tempo, ele pode agir no tempo, né, antes, durante e depois, e mudar os fatos e as situações, né? Quando você enxerga isso dentro de um contexto mariano, você consegue entender muitas coisas, né? Mas isso aí é um outro assunto que a gente pode abordar. E nada disso surtiu. E nesse processo, né, com a ajuda da minha esposa, da Sônia, minha esposa, e ela devota de Nossa Senhora, né, muito devota de Nossa Senhora, insistindo às vezes com relação ao rosário, ao terço, né, principalmente, né, para a gente começar a habituar, né, e naquele processo, né, o Pai Nosso, né, a gente digere e fala bem, né, quando você entrava no Ave Maria, você ficava um pouco engasgado, né, e eu comecei no processo do terço e do rosário, né, comecei a recitar o terço e o rosário. No começo, num processo automático, né, de repetição, de entendimento, mas aí que eu falo, né, isso eu falo para todas as pessoas, tanto cristãos, de todas as denominações, né, o meu processo, de fato, de volta para casa da Igreja Católica se deve ao terço de Nossa Senhora, ao rosário de Nossa Senhora. A minha substância, a minha conversão, que eu digo, mas a minha solidificação da minha fé católica se deve, né, de fato, ao conhecimento de tudo que a Igreja Católica oferece, mas eu acho que o meu amor à Igreja Católica, essa minha vocação católica mesmo, veio com o terço de Nossa Senhora. E eu sempre falo isso para todo mundo, falo isso para cristão, católico, quem quer que seja. O amor de Nossa Senhora é diferente, né? Eu, como pastor, como protestante, eu vi e presenciei o poder de Jesus, do Espírito Santo de Deus. A gente não pode invalidar tudo que está no meio deles, tá? Mas o amor de Nossa Senhora é imensamente diferente, né? O amor dela, a forma que ela toca o coração do homem é diferente. A substância é diferente, né? O carinho que ela age no nosso coração é totalmente diferente, né? E sempre então, nos remete a seu filho, né? E sempre nos remete a seu filho. Ela é cristológica. Mas eu acho, Alessandro, que a forma como ela nos conduz, né? Ela nos conduz de uma maneira tal que a gente não percebe a condução, né? Eu era acostumado, no meu processo de protestante, a gente reunir sistematicamente para a gente rezar, orar, buscando o poder de Deus, né? Para combater os pseudos inimigos. Eu nunca fiz isso com Nossa Senhora, Alessandro, entendeu? Eu nunca precisei de fazer isso, né? E eu falo que, às vezes, a paz que eu já senti, que eu sinto, às vezes, dentro do meu coração, se deve a Nossa Senhora, né?
E aí entra a questão seguinte, às vezes o próprio cristão católico tem muito medo de dizer isso, o amor que ele sente a Nossa Senhora. Ou por pudor, ou por questão da fé que a gente tem em Jesus. Isso não invalida a nossa fé em Jesus Cristo. Exato. Né? Jesus Cristo morreu por nós, ele é Deus, né? O mérito é dele, né? A nossa salvação é através dele, através da morte e ressurreição dele, nós temos mérito e acesso ao céu, né? Mas a gente precisa abrir a boca e dizer o amor que a gente sente por Nossa Senhora e a forma que como ela lida na vida do ser humano, né? Então, o cristão católico tem que retomar isso, né? Ele tem que abrir a boca e falar, eu amo e sou devoto de Nossa Senhora. Nossa Senhora... Sim, Alessandro. Seria como a gente não puder amar nossa mãe, como se Deus ficasse enciumado se eu amasse a minha mãe. Ama a minha mãe, Dona Zilda. Beijão para a senhora, se estiver nos assistindo, né? E é claro que Jesus não sente ciúme desse amor, né? O amor é uma chama que sempre se multiplica, né? E Nossa Senhora foi nos dada ali nos pés da cruz. É bíblico isso, né? Vocês vão falar de Bíblia, é bíblico falar, filho, eis aí a tua mãe. E né? São Luís Grimond de Montfort, ele fala muito isso, que a função de Nossa Senhora é gerar Cristo em nós, entendeu? Ela gerar, e é diferente, é assim, quando a gente fala gerar Cristo em nós, não é a convicção de que eu creio em Jesus, mas é eu me tornar um Cristo, né? A semelhança de Cristo, as virtudes de Cristo, isso ser gerado dentro de mim através das mãos de Nossa Senhora, é mais ou menos assim, né? Eu não lembro bem qual o santo que fala isso, mas ele tem um santo da nossa igreja que fala o seguinte, nada mais precisa ser acrescentado nos méritos de Jesus Cristo. Sim. Né? A gente precisa acrescentar mais nada. Tudo já foi feito. Mas esse processo de conversão genuína dentro do coração do ser humano precisa ser gerado. E Nossa Senhora tem esse papel de gerar Jesus de fato no nosso coração. Né? Cristo nos veio por onde? Por isso. Por ela. Né? Por ela, né? Quer dizer, então, ela é o arquétipo da arca, né? E falada por São Paulo também. E ela, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela diz, todas as gerações, né, me chamarão bem-aventurada, né? Quer dizer... E essas partes da Bíblia, o protestante, não sei se esquece ou pula. Ignora. Né? Porque é tão simples. Quando Santa Isabel chega, Nossa Senhora chega, o que ela fala? Né? O que a mãe do meu Senhor... Né? Quer dizer, mãe do meu Senhor. Então, assim, como você esquece essas partes, né? Eles têm uma dificuldade também de entender por que nós chamamos de Nossa Senhora, né? Isso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é nosso Deus e é nosso Rei. Isso. Mas ela é mãe do Rei. Isso. Ela é a rainha-mãe, arquétipo de Betsabé, que era a mãe de Salomão, né? Betsabé tinha honra no reinado de Salomão. O próprio rei Salomão, a Bíblia diz que se ajoelhava, né? Para saudar sua mãe. Isso. Né? Então, e a gente tenta... E o protestante tenta arrumar figuras, né? Por exemplo, Apocalipse, quando fala sobre a mulher, né, que vai combater contra o dragão, aí o protestante fala, não, que lá é a figura da igreja. Não, lá na Apocalipse fala mulher, gente. Entendeu? Como diz assim, não força a barra, não, meu. Não força a barra, não. Não força a barra, não. Lá é a mulher, está falando sobre a mulher, né? Então, é sobre Nossa Senhora que ele está falando. Então, Alessandro, esse foi o meu processo, né? Eu acho que hoje em dia, cada dia, cada momento, eu ainda estou num processo de conversão, de volta para casa. Eu não paro de ler nada, né? Eu acho assim, eu acho que a igreja, eu sempre falo para os meus irmãos cristãos católicos, a igreja católica, de certa forma, você não precisa se angustiar com nada, em termos de dúvida, ela tem resposta para tudo. A riqueza documental, a riqueza da sagrada tradição da Igreja Católica, né, é tão grande que tem resposta para tudo, né? Eu acho assim que tem algumas coisas que você lê
e você fica tão apaixonado, que você lê, relê, ele fala, gente, é uma coisa impressionante. Esses dias eu estava lendo dentro da patrística, né, que tem São Leão Magno, né, Papa, né, tem uma parte da patrística dele que fala sobre o segundo sermão do Natal do Senhor, né, que eu recomendo todo cristão católico tem que ler, porque é engraçado, e por incrível que pareça. Olha só o texto que ele colocou, até anotei aqui. Convite à alegria. Plano secreto de Deus para restaurar a dignidade do homem e humilhar o diabo. Né? Então, quer dizer, um santo nosso, né, São Leão Magno, né, ele falou, gente, Deus tem um plano, tinha um plano secreto na salvação do homem. Então, eu não vou dar, vamos dizer assim, spoiler, né, eu queria que todo mundo pudesse ler, mas é interessante demais, quando você lê aquilo e você descobre que, de fato, a Igreja Católica detém a verdade absoluta, né? E tem acesso fácil, você tem literatura, você tem o site do Vaticano, você pode ir com um padre, conversar com ele, né? As ordens, hoje eu pertenço assim, à igreja que eu congrego, aqui em Goiânia, é a Paróquia Santo Antônio, dos Frades Menores Capuchinhos, uma ordem linda, né? Que eu sou apaixonada na ordem capuchinha, né? Até pelo Santo Padre Pio, Santo Antônio, né? Quer dizer, a riqueza deles, a riqueza da Igreja Católica, dos padres, da história dos padres, né, primitivos, é uma coisa tão impressionante. É verdade. E a gente fala assim, por que eu tenho que buscar alguma coisa fora? Eu quero mostrar para vocês um livrinho que mudou bastante a minha vida. Esse daqui, ó, As Cartas de Santo Inácio de Antioquia. A gente está falando de alguns termos que talvez a maioria das pessoas que estejam nos assistindo não conheçam. Falando de patrística, né? Isso. Patrística é o período que vai do 1º a mais ou menos o 8º século. Isso. Dos escritores cristãos, dos pais da igreja, aqueles que cuidaram da igreja logo depois dos apóstolos. Os apóstolos não duraram para sempre, e a igreja tinha que continuar. Então, seus legítimos sucessores, alunos, enfim, discípulos, começaram a escrever, né, em algumas ocasiões, a doutrina que receberam, os apóstolos, aprofundamentos teológicos e tal. E um dos escritos mais antigos que nós temos notícia são as Cartas de Santo Inácio. Esse livrinho aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de Pedro e de Paulo, certo? Ele também era chamado de Teósforo, que significa aquele que é carregado por Deus. Existe uma história, não sei se ela se confirma, se ela é verdadeira, mas chamam Santo Inácio por esse nome, porque naquela parábola em que Jesus fala de deixar vir as minhas criancinhas, Nosso Senhor pega uma criança, e a tradição nos ensina que aquela criança era Santo Inácio. Era Santo Inácio de Antioquia, esse homem aqui, ó. Tá? Foi carregado por Deus, por isso que ele tinha esse nome lá, Teósforo, né? Porque Jesus pegou ele no colo. Coisa linda, né? Esse camarada aqui, Santo Inácio, todo respeito, tá? Esse camarada aqui, ele conheceu o apóstolo Paulo e Pedro, tá? Foi discípulo dele, dos dois. Ouviu o evangelho, recebeu a doutrina deles. E Santo Inácio foi mártir, né? Por causa da perseguição do imperador, ele foi caçado e foi levado a Roma para ser morto, e foi devorado pelos leões. Isso. E nessa sua viagem até... Nenhum santo teve vida fácil, né, Alessandro? Não, de jeito nenhum. E durante a sua viagem até o seu martírio, ele escreve cartas para as igrejas onde ele está. Né? Então, são cartas belíssimas. E aqui, ele já começa a expor a fé católica. Estamos falando aqui, pessoal, do início, finalzinho do 1º século, início do 2º. Normalmente, o ano 90, o ano 90 da era cristã, o ano 100, a data não é muito precisa, mas é isso daí. E Santo Inácio fala que... Ao mesmo tempo que os evangelhos estavam sendo liberados, né? Quer dizer, a história estava sendo escrevendo. Eu acho que o Apocalipse nem existia ainda. Isso, Entendeu? Quer dizer, não existia a Bíblia, não existia nada disso.
né? O que existia era a Igreja Católica. Jesus nos deixou, pessoal, entenda aqui, Jesus nos deixou a Igreja, não nos deixou as Escrituras. Temos muito amor pelas Escrituras, não pensem que não. Certo? Ela é incluída dentro da Igreja. Exatamente, mas a Igreja, não o contrário. A Bíblia é filha da Igreja. Eu vou falar sobre isso quinta-feira, lá no canal do Centro Dom Bosco de Brasília, não percam. Então, nessas cartas aqui, eu já comecei a ver que aquilo que eu acreditava, quando eu era um protestante, falei, gente, esse cara é católico. Tudo que ele está falando aqui não tem nada a ver com protestantismo. Aí eu comecei a ler Policarpo de Esmirna, Papa de Herápolis, Dioguineto e outros, né? A gente vai avançando na literatura patrística. Aí você vai falar, aí você olha assim, gente, esses caras eram católicos, e justamente, porque não existia outra coisa, né? Quer dizer, a Igreja Católica é a Igreja dos Apóstolos, a Igreja que Cristo nos deixou, né? Então, como você pode imaginar que 1500 anos depois vem um tal de Martinho Lutero e quer mudar tudo? Quer dizer, e esses 1500 anos? O pessoal, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Essas pessoas estavam todas erradas, né? Então, você pode falar várias coisas, mas durante todo esse tempo, em todos os lugares onde a cristandade existiu e ainda existe, né? Eles rezavam e participavam da Santa Missa. Isso. Certo? E a missa não era o oferecimento da Eucaristia, o Cristo, o sacrifício do Cristo, não era uma mera representação. Nunca houve isso, nunca houve dúvida sobre isso na cristandade, né? As grandes interrogações e a grande mazela veio realmente com a Reforma Protestante. Isso. Né? Então, meus queridos, voltem para casa. Voltem para casa. Quando eu tive contato com isso daqui, rapaz, foram anos difíceis. Para mim, eu sei como dói, né? Você, assim, acho que o próprio Santo Agostinho, não me lembro que é a obra que ele fala, mas ele fala o seguinte, que a verdade, muitas vezes, é como uma cama em uma noite fria. Isso. No início, ela incomoda, né? Porque está gelado, mas depois ela é lugar de grande conforto. E traz uma paz com o passar do tempo, porque você se insere na própria história, né? Você quer dizer, assim, eu vejo com tanta riqueza quando você fala assim, que você é católico, porque você faz parte de uma riqueza histórica tão grande, né? E a gente precisa ter esse conhecimento, né? A gente precisa resgatar isso no povo católico, de ter orgulho de ser católico, não sentir vergonha de ser católico, né? E se algum católico um dia encontrar um pastor, um ex-fábio aí da vida, né, tem argumentação para dizer, né? Por que ele está na Igreja Católica, por que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, né? Evidentemente com amor, com caridade que a gente precisa ter, né? Porque, de fato, a gente precisa agir assim, mas a gente precisa entender que é uma questão mais do que de fé, de razão, né? A gente entender, de fato, a história, é questão histórica, não é uma questão que foi inventada por um homem, ou por um outro, é questão histórica, são fatos que existiram, é questão de você estudar, é questão de você buscar, de você se orientar na história da própria igreja, inclusive na história, às vezes, até da sua própria igreja que você está, né? Eu falo muito para algum protestante, falo assim, estuda, principalmente se você não quer ir para a questão da história da Igreja Católica, que é única, tenta estudar a história da sua igreja, de onde que ela veio, né? Das divisões que foram formadas, né? Você não tem uma igreja só protestante, meu Deus do céu, entendeu? Né? Então, a gente precisa entender isso, né? Aí eles vêm com a desculpa, não, mas é a multiforme sabedoria de Deus que você tem que ter, como um corpo tem várias partes, tem várias igrejas com várias doutrinas. Não existe isso, gente. E como é que fica Efésios 4:5? Né? Pois é. Uma só fé, um só pastor, um só batismo.
Então, é até inadequado, eu concordo muito com o Fábio Salgado, se estiver nos assistindo, Fábio, grande abraço para você, é muito inadequado nós falarmos de protestantismo, porque não existe uma unidade protestante, existem protestantismos de todo tipo de cor, sabor, né, tem pamonha de doce, de todo tipo. Né? Então, são protestantismos, sempre se dividindo, quer dizer, isso não é a igreja. E a questão de Timóteo, a pessoa com comichão no ouvido busca uma doutrina, aquilo que te agrada, né? Então, eles sempre têm essa desculpa. Não, isso não me agrada, eu vou para outra igreja, né? A gente precisa entender que a Igreja Católica ela é pecadora e santa ao mesmo tempo. Ela é santa porque ela veio de Deus, é pecadora porque tem homens ali dentro. Mas a gente precisa entender que ela é a única e verdadeira, né? Eu sempre falo, se apega com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, com a liturgia, com a riqueza da Igreja Católica. E as outras coisas começam a ser detalhe. Você não vai perceber as coisas que estão acontecendo, né? Estude, procure entender mais. E é uma coisa apaixonante, porque sempre você tem alguma coisa para você aprender. Sempre você tem um santo novo para você conhecer. Uma história riquíssima. Eu estou lendo um livro agora, que eu recomendo bastante também, que é a Santa Lutegarda, né, de Iris. Ela é uma espanhola, né, que ela fala muito sobre... Ela é uma cisterciense, né, que é a ordem de Cister, e ela tem uma visão sobre as chagas de Jesus Cristo, né? Então, gente, são histórias de pessoas que existiram, né? Pessoas que formaram, ajudaram a formar a nossa fé católica, né? Então, busque, se na dúvida, busque ajuda, né? Tem o apostolado do que o Alessandro faz parte, que é muito rico, com várias informações, né, Alessandro? Graças a Deus. A questão da fé, de você entender, buscar informações sobre isso, né? Hoje a gente tem acesso riquíssimo na internet, vasta literatura, né? E conhecer mais, né? Está na igreja, procure o padre, abra o coração, converse, né? Nossa Senhora sempre vai colocar no seu caminho pessoas piedosas para te ajudar, né? E sempre colocando o seu caminho em Jesus Cristo, mas nas mãos de Nossa Senhora. E um apelo que eu faço agora, Nossa Senhora, um nome que eu adoro muito, Nossa Senhora, às vezes tem gente que fala assim, quando a gente fala adoração, a gente sempre remete, e às vezes até eu já vi católico, às vezes amigo meu fala, não pode falar isso assim, gente, é o seguinte, eu falo com a consciência tranquila e limpa de que eu adoro Nossa Senhora, mas os marianos e os católicos, de fato, vão entender o que eu estou querendo dizer, mas é no sentido do amor profundo, né? E Nossa Senhora tem um nome que é Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Esse nome, eu sou apaixonado por ele. E é ela que eu clamo agora, você que tem dúvida da sua fé, até você que está na Igreja Católica, que Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, nesse momento, possa estar iluminando seu coração, te ajudando, trazendo luz no seu coração, paz, e que ela te conduza verdadeiramente à fé católica, que te leve realmente a um Cristo vivo e verdadeiro que existe na Igreja Católica. E quando da próxima vez você participar de uma Santa Missa, no processo da comunhão, no levantar da comunhão pelo Padre, você possa enxergar ali o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. E Nossa Senhora sempre ela acompanha o Filho nas missas. Naquele momento ela vai te ver e ela vai te levar nos braços de Jesus Cristo. Amém. Coisa linda. Amém. É como diz o Evangelho, né? Ela sempre fala, fazei o que ele vos disser. A mãe do nosso Senhor sempre aponta para o seu divino Filho. Sempre, sempre, sempre. Com seu amor maternal de mãe. Então, nós que fomos protestantes, hoje somos católicos, não somos idólatras. Nós compreendemos a dimensão desse amor, né, da nossa mãe, que o Cristo nos deu, e ele quis assim, certo? Então, Fábio, muito obrigado
pela sua história. Sua história é linda, belíssima. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e Nossa Senhora sempre te proteja. Amém.